Olá, gente. Boa tarde novamente, né? Continuando, né, na verdade, falando um pouco sobre o módulo de desenvolvimento pessoal, é um tema no qual a gente vai abordar hoje, é um tema bem interessante, tema bem legal em relação os tópicos, né, que a gente tem no livro de desenvolvimento pessoal de vocês, que é falando sobre a entrevista de emprego e você na entrevista de emprego, quais os principais as principais perguntas, né, que geralmente a empresa venha a lhe perguntar diante de uma entrevista de emprego, quais as dúvidas que vocês possivelmente possam ter no momento de falar, o que tem de qualidade, o que possivelmente você tem de defeito, enfim. Hoje a gente vai falar das principais entrevistas e os tipos de entrevista de emprego e também de você na entrevista de emprego, tá bom? Mais uma vez eu quero dizer e falar e deixar bem claro aqui para vocês, gente, que a escola está se adequando e se adaptando, na verdade, em relação ao retorno das aulas presenciais, e eu espero que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, né? Assim como vocês, nós professores também, tanto eu quanto os demais professores, a gente está muito afim de voltar, ter esse contato com vocês, né? Esse contato físico, olho a olho, e espero que vocês aguardem só mais um pouquinho, que tenham consciência, gente, que não depende de nós, né? E sim do Estado, de modo geral, enfim. Mas é algo que a gente vai aguardar mais um pouquinho aí para poder retornar de forma segura, né? Obviamente sempre frisando principalmente a saúde de vocês, alunos, tá bom? Então vamos entender aqui um pouquinho sobre como é que funciona, na verdade, as entrevistas de emprego, né? Eu acredito que muitos de vocês já passaram por algum tipo de entrevista de emprego, têm experiência, né, digamos assim, acumulada em relação a diversos tipos de entrevista de emprego. Só que uma entrevista, gente, ela é diferente da outra. A gente precisa entender e saber disso, né? Não é porque eu fiz uma entrevista em um supermercado tal que aquela outra empresa vai me faz uma entrevista muito parecida com a primeira que eu tive, não. Então a gente vai entender mais ou menos, né, as principais características, as principais perguntas que geralmente são efetuadas no momento da entrevista de emprego, certinho? Continuando aqui, gente, a metodologia, perdão, deixa eu só descer aqui, pronto. A metodologia é que um entrevistador, pessoa que está entrevistando, segue para uma entrevista de emprego. Primeiro, você sabe o que é avaliado na entrevista? Primeiro a gente precisa entender e saber o que é de fato avaliado naquela entrevista de emprego, né? Quais os pontos positivos para aquela vaga que eu vou estar concorrendo, certinho? Como se preparar para a entrevista? Como é que eu vou me preparar para uma entrevista de emprego? Se é a minha primeira entrevista, se é a minha segunda entrevista, se é a minha terceira entrevista, se é a minha 10ª entrevista. Então, existe de fato, gente, um segmento, né, na verdade, para a gente ter todo um preparo, né, para um tipo de entrevista de emprego, no qual eu vou falar já já para vocês também. O que é que eu devo fazer no dia da entrevista? Isso é muito, como é que eu posso falar para vocês? É pessoal, vai de pessoa para pessoa. Tem muita pessoa que é muito tranquila, relax, tranquila, relaxada, vai de boas, né? Não precisa fazer todo aquele ritual, digamos, minha primeira entrevista vai dar certo, não sei o que, ficar nervoso e tudo. Mas de qualquer forma existe essas pessoas, né, digamos assim, que possa ter um preparo, né? Como se preparar para aquela entrevista, o que é que a gente pode fazer no dia daquela entrevista, de modo geral, até chegar o momento da entrevista, né? As perguntas mais frequentes nas entrevistas, a gente vai entender e saber quais as principais perguntas que possam fazer diante de uma entrevista de emprego, né? E após o final da entrevista, se eu tenho algo ainda a fazer ou falar. Geralmente as perguntas que são feitas, né, gente, de uma empresa, são perguntas muito pessoais, perguntas essas quase sempre direcionado, né, à sua vida profissional e obviamente à sua vida pessoal. Então é importante a gente entender e saber as principais perguntas que possam ser feitas no momento da entrevista de emprego, tá bom? E aí, o que é que a gente deve fazer antes da entrevista? Gente, eu falo por mim também, porque eu, inclusive, para mim estar hoje aqui, eu também participei, precisei passar por uma entrevista de emprego. Então, eu acredito que em todas as empresas precisa fazer esse filtro, né, digamos assim, todas essas etapas, na verdade, né, para você
passar pela entrevista de emprego, passar por algumas outras etapas que também tem a ver com as entrevistas de emprego, para chegar até o momento de você, se possível, ser empregado naquela empresa, tá bom? Então vamos ver aqui. O que devemos fazer antes da entrevista, gente? É se candidatar ao emprego certo. Como assim um emprego certo? A gente precisa entender e saber que existe um emprego certo, aquele emprego que a gente acredita e sabe que dá para nós. Né? Aquele emprego que você já tem, digamos assim, um conhecimento, já tem uma prática envolvida diretamente nesse emprego, né? Muitos dos profissionais se candidatam a vagas que, mesmo se forem ótimas na entrevista, não serão capazes de exercer. A gente vê muito, gente, hoje em dia no mercado de trabalho, muitos profissionais bons, né, que passam, faz uma entrevista bacana, faz uma entrevista bem legal, interessante, só que no momento que vai exercer aquela função dentro da empresa, infelizmente o funcionário, aquela pessoa, obviamente, que foi entrevistada, fez uma entrevista perfeita, digamos assim, e no momento de pôr a mão na massa, como diz o ditado, né, for prático, infelizmente ele não vai corresponder às expectativas, né, os resultados principalmente da empresa. Então, entendemos nós, existe-se, né, no caso, o candidato ao emprego certo, tá bom, gente? Para deixar claro isso para vocês, porque, mais uma vez, por mais que existam profissionais muito bons ou concorrentes muito bons, no momento da entrevista de emprego, é importante ressaltar também que não é só a entrevista de emprego. Você começa da entrevista de emprego. Depois da entrevista de emprego, você vai pôr a mão na massa, né? Colocar sua mão de obra, mostrar sua mão de obra e, infelizmente, você possa desejar, né? Digamos assim, deixar a desejar, na verdade, a sua mão de obra, né? As expectativas da empresa, logo porque sua entrevista foi muito boa e, obviamente, e possivelmente eles vão ter uma expectativa muito grande de você, porque você foi muito boa na entrevista. Então, os cuidados em relação a isso. É importante, gente, a gente ter uma autoavaliação de nós mesmos ou de vocês mesmos. Todo mundo tem seu lado que a gente possa estar falando positivo ou negativo, melhor e pior, né? Todo mundo tem esses dois lados, o famoso lado da moeda, né? Então é importante a gente tentar trabalhar e saber os nossos pontos positivos, o que a gente pode fazer de melhor e também saber e fazer, né, se policiar em relação aos nossos pontos negativos e, obviamente, o que a gente faz de ruim, digamos assim, mesmo que não seja proposital, mas existem situações que infelizmente a gente acaba deixando um pouco a desejar, certinho? Então, gente, geralmente em entrevista de emprego, né, nós costumamos falar, ou a maioria das pessoas que costumam fazer seleções de emprego e tudo mais, ouvi falar em qualidades, né? Eu coloquei aqui essas duas imagens para vocês meio que associar numa entrevista de emprego. A gente fala muito de qualidade, a gente fala muito do que a gente é bom, do que a gente é capaz de fazer, porém, o defeito poucas pessoas têm, né? Tem, obviamente, que eu me refiro, gente, de falar, tá bom? Mas todo mundo, infelizmente, tem defeito. Infelizmente, também, pelo lado positivo, a gente precisa ter esses defeitos para a gente trabalhar principalmente eles no momento correto, tá bom? Então, qualidade, geralmente a gente costuma falar muito de qualidade em relação às entrevistas de emprego, a gente fala muitas qualidades que a gente tem, mas defeitos são poucas pessoas que vão falar de seus defeitos, né? A gente tem essa visão de que a gente conhece e vê o defeito alheio, mas não vê o nosso próprio, né? Então, os cuidados que a gente precisa ter em relação a isso e a positividade que a gente precisa ter no momento da argumentação, falando de suas qualidades, também falando dos seus defeitos, que isso soma demais no momento da sua entrevista de emprego. Gente, tem muita gente que na entrevista de emprego fala assim, minha maior qualidade é ser pontual, é chegar no meu horário correto, que mais? Ter meus compromissos. Gente, uma vez que você é funcionário de uma empresa, você já está precisando ter compromisso tanto consigo e a empresa já tem
compromisso com você. Então, você que precisa ter esse compromisso com a empresa. Então, horário correto não é qualidade, respeitar os outros não é qualidade, ser educado não é qualidade. Então, tirem isso do currículo, tirem isso da entrevista de emprego. Você tem que mostrar sua qualidade de fato, né? As práticas que você costuma fazer, o que você pode desenvolver dentro de uma empresa. Então, você precisa mostrar suas qualidades e não dizer que isso é pontual, que você nunca brigou com ninguém no trabalho. Isso não é qualidade, viu, gente? Se você está, infelizmente, falando algo que não tem nada a ver com o que foi solicitado, né, em relação às suas qualidades e defeitos também. Continuando. Pronto. A autoavaliação de você. É importante a gente também ter essa autoavaliação de nós mesmos, certinho? Então, essa autoavaliação quer dizer o quê, gente? Primeiro, análise de desempenho na carreira. É importante a gente analisar como é que está sendo bem desempenhada a nossa carreira, a nossa profissão, a nossa função que a gente está exercendo dentro daquela empresa. Acompanhamento do seu progresso e mudança, né? Que seria esse acompanhamento do seu progresso e mudança. Como é que está a sua progressão, se você de fato está tendo uma mudança ou não dentro daquela empresa, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional também. É importante a gente ver e acompanhar esse progresso de mudanças da nossa vida, tá bom? Análise e melhoria no desempenho escolar ou acadêmico, né? Essa parte de análise e melhoria no desempenho escolar ou acadêmico, isso é muito... como é que eu posso falar para vocês? Varia muito, na verdade, também de pessoa para pessoa. Tem muitos dos trabalhos que a gente acaba meio que trazendo problemas pessoais para dentro do trabalho, do ambiente do trabalho, e também alguns trabalhos para o ambiente de casa, né? E acaba meio que conturbando, e a gente precisa manter e ter esse equilíbrio em relação à vida pessoal e à vida profissional. Melhorias no relacionamento profissionais e pessoais. Essa parte também que é muito pessoal em relação às melhorias de relacionamento, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional, principalmente, tá bom? Reeducação alimentar, perda ou ganho de peso, também essa autoavaliação é importante você ter essa autoavaliação de você em termos de perca ou ganho de peso também. E muitas outras situações que a gente vai vendo no decorrer desses assuntos, né, principalmente do modo de desenvolvimento pessoal, que ele é bem complexo, que ele é bem detalhado, que ele é bem importante, assim como os demais módulos também, mas para você, principalmente profissional que quer atuar hoje no mercado de trabalho, até mesmo para quem no momento está desempregado ou quem já está trabalhando, é importante a gente ver e saber esses principais temas, tá bom, gente? Continuando, tem muita gente que se pergunta em relação a isso. É importante eu conhecer a empresa antes da entrevista de emprego? O que é que vocês acham? Será que é legal conhecer um pouco da empresa? Por exemplo, será legal eu mandar meu currículo, encaminhar meu currículo para um determinado tipo de empresa e só esperar a ligação deles para eu poder fazer a entrevista de emprego sem eu sequer saber qual é a missão, qual a visão, qual a metodologia e o alvo principal que essa empresa tem, né, para trabalhar? Então, não é só você enviar seu currículo, não é só você participar de uma seleção. Você precisa conhecer e saber quem é a empresa que você está enviando seus dados, digamos assim, seu currículo de modo geral, certo, gente? Então é importante sim a gente conhecer a empresa antes das entrevistas de emprego. Conheça a empresa, mais do que nunca, fica a dica, viu, gente? Conhecer a empresa antes de qualquer entrevista de emprego. No ato de você estar enviando o seu currículo para aquela empresa, você já começa a estar dando uma olhada no perfil da empresa, né, a metodologia de trabalho da empresa, de que forma que eles trabalham, com a missão, a visão, né, a vida de carreira que essa empresa tem. Então, é importante a gente salientar os cuidados e detalhes, principalmente do conhecimento que você precisa ter a empresa, tá, gente? Então, é necessário estar informado sobre a empresa no qual você está se candidatando. Isto passa credibilidade e te deixa mais informado se realmente é esta a empresa que você pretende trabalhar. Então, por isso
a importância de a gente conhecer a empresa, né? É necessário sempre a gente se manter informado da empresa, né? Obviamente, isso dá credibilidade também no momento que você está falando da sua vida pessoal e profissional, e sabendo também da empresa, né? É sinal que você tem conhecimento da empresa, é sinal que você está procurando de fato aquela empresa para você trabalhar. Então fica a dica mais uma vez, conheça a empresa antes de qualquer entrevista, tá bom? E continuando aqui, falando aqui das entrevistas de emprego, geralmente, gente, as perguntas possíveis que você deve saber, ou as principais perguntas que geralmente são solicitada ou feita no momento de uma entrevista de emprego, são essas, são bem simples na verdade, né? Quais são as perspectivas, quase não sai, mais uma vez, quais são as perspectivas, né, de carreira dentro da empresa, ou seja, quais são as perspectivas de carreira que você quer dentro da empresa? Aí você precisa ser bem objetivo e direto no que você quer em relação na verdade, as perspectivas de carreira que você quer dentro da empresa. Então, se você quer trabalhar apenas naquela função ali, pronto, para o resto da sua vida dentro da empresa, pronto. Se você quer ter um crescimento, quer conhecer algo mais, quer conhecer outros setores, quer conhecer outras áreas da empresa, é você trabalhar em prol, obviamente, sempre buscando resultados positivos para a empresa, né, gente? Então, as nossas perspectivas de carreira dentro da empresa é basicamente isso. O que é a empresa, melhor, o que é que a empresa produz ou vende? É importante sabermos também o que é que a empresa ela produz, né? Se ela produz uma rede de alimento, uma rede de moda, e como é feito a venda daquele produto, né, de modo geral. Então, assim, existem empresas que produzem e vendem, e tem empresas que só compram para revender, se é que vocês me entendem, né? Então é importante a gente entender o que é que a empresa ela produz, né, de fato, e o que é que ela vende, tá bom? Terceiro ponto, quem são os clientes ou o alvo principal? Mais uma vez, esse detalhe, gente, é muito interessante porque a gente precisa saber quem é o alvo principal, quem são os principais clientes ou quem são os clientes daquela empresa. Por exemplo, numa rede de pet shop, né, numa clínica de pet shop, quem é o alvo principal? Quem são os clientes? Nada mais, nada menos do que os pets, os animaizinhos, cachorro, gato, enfim, são o alvo principal, ou seja, a produção e a venda, digamos assim, da mão de obra em relação a esses pets, né? E obviamente o alvo principal são eles, os clientes especiais são eles. Então existe toda uma dinâmica de a gente conhecer principalmente os clientes, o alvo principal que a gente precisa fazer a mão de obra em cima desse alvo principal e saber como lidar mediante esses clientes e esse alvo principal também. O ambiente de trabalho, ele é agradável? É importante a gente também, gente, salientar essa parte do ambiente de trabalho, se ele de fato é ou não agradável. Por exemplo, tem muitas empresas, principalmente aqui em Teresina, né, que a gente mora, Timon, enfim, de modo geral aqui do nosso Nordeste, a gente sabe do momento de final de ano, né, setembro, outubro, novembro, que é o famoso BR-Obró, e a gente vê situações, gente, de empresas que investem demais em relação à climatização dos seus funcionários também e, obviamente, dos clientes, né? Então, é importante a gente ter e saber conhecer o seu ambiente de trabalho, se de fato ele é ou não agradável, para ter uma mão de obra mais produtiva, tá bom? Sabermos também se a empresa ela é grande, se ela é empresa multinacional, né, multi-internacional, se é uma empresa de grande ou pequeno porte, grande, pequeno ou médio porte. Então, a empresa, se ela é ou não grande, isso só é detalhe, tá? É importante a gente saber a missão e a visão da empresa em relação a seu produto de venda, tá bom? E também saber onde é que se localiza, onde ela está localizada mais precisamente, para a gente ter uma ideia, uma noção de como funciona, como é a demanda mais ou menos assim, da produtividade daquela empresa, porque
dependendo de zonas, né, digamos assim, na capital, por exemplo, Zona Leste, na teoria aqui, pelo menos, é a zona mais nobre da capital, né? Zona Sul, Sudeste, Norte. Então, tudo isso, gente, engloba diversos fatores também que a gente possa pensar diretamente, tá bom? Aqui eu vou falar para vocês agora sobre entrevista de emprego, né? Os diversos tipos de entrevista de emprego que existem, tá bom? A entrevista de emprego é um dos momentos mais temidos dos processos seletivos. Para quem já passou sabe do que a gente está falando, né? Não por acaso, o candidato fica ali frente a frente com o recrutador e tem pouco tempo para impressionar, tá bom, gente? Além disso, precisa controlar o nervosismo, se atentar à forma, né, com quem fala, né, obviamente. A sua postura deve ser policiada, na verdade, né, gente? Uma boa postura acaba lhe dando um bônus a mais, uma má postura acaba entregando realmente quem você é. E, se possível, responder as perguntas objetivamente, né? Direto e reto, mas com objetivo, né? Então, as entrevistas elas são divididas e classificadas em 3 tipos. A entrevista de painel, que eu vou já explicar para vocês, a entrevista de série e a entrevista em grupo, tá bom? A entrevista de emprego de painel, gente, consiste com o candidato sozinho, com 2 ou 3 entrevistadores, né? Que formam, no caso, uma banca. Ele geralmente faz 2 ou 3 perguntas e os demais fazem perguntas destinadas à área de atuação do candidato. Por exemplo, a entrevista de emprego de painel é eu e mais 3 pessoas para me entrevistar, né? Eu, como um concorrente àquela vaga, tem 3 pessoas da empresa que estão ali justamente para fazer uma entrevista diretamente comigo. Então, as perguntas deles, gente, geralmente são bem de lógica, obviamente, saber o que é que você quer, por que você procura aquela empresa, né? Então, a importância de a gente falar com objetividade, melhor, responder com objetividade a seguinte pergunta que ele fizer, tá bom? A entrevista de emprego em série, né? A entrevista em série consiste em entrevistas individuais do candidato com diversas pessoas no mesmo dia, tá bom? Concluindo que, apesar de vermos uma quantidade expressiva de pessoas, é feita entrevista 1 a 1. Essa entrevista de emprego em série nada mais é do que as entrevistas que geralmente as empresas costumam fazer com pessoas, né, obviamente, diversos tipos de pessoas no mesmo dia, né? Só que são selecionadas de forma, obviamente, individual. Então, vão chamando de 1 a 1 até chegar o último e acabar a entrevista de emprego, né? E por último, talvez a mais conhecida, né, mas a não mais importante, que vocês entendam e precisam conhecer também, é o tipo de entrevista de emprego em grupo, certinho, gente? Esse tipo de entrevista de emprego em grupo, eu botei entre parênteses em séries, mas não é em séries, é em grupo, tá bom? Que está faltando. Ela é uma entrevista na qual os candidatos se encontram numa situação em que terá de cooperar com seus propósitos concorrentes, sendo que estão ali com os mesmos com os mesmos objetivos. Então, mais uma vez, essa entrevista de emprego de modo que eu falei agora há pouco para vocês, em grupo, né? Nada mais é do que as mais comuns que geralmente tem dentro de uma empresa, certo, gente? É onde seleciona um grupão de pessoas e vai fazendo aquela seleção de 1 a 1, todo mundo de frente para todo mundo, com seus concorrentes, né? E fazendo aquele jogo de perguntas e respostas, né? A famosa apresentação das entrevistas de emprego. Eu costumo dizer que não é legal você ser o primeiro, muito menos você ser o último, você esteja ali no meio, tá? Entre essas pessoas, para você, eu tiro por mim, geralmente me baseio muito pelas entrevistas dos meus concorrentes por onde eu passo, né? Mas também não é legal a gente ficar por último, porque a gente vai
falar, e a gente vai saber ou entender ou imaginar que aquele entrevistador, a pessoa que está entrevistando no caso, talvez ele não esteja já com a paciência totalmente ainda livre, né? Pode ser que ele já tenha se cansado pela quantidade de pessoas, né? Talvez o foco dele não tenha sido igual o foco do primeiro concorrente. Enfim, gente, de modo geral, a entrevista de emprego em série é o grupão, o famoso grupão, onde todo mundo vai se apresentando para todo mundo, mas com objetivos iguais, parecidos, né? Ou seja, o mesmo objetivo, que é a busca da vaga que eles estão concorrendo. Toda entrevista ele segue uma estrutura padrão, gente. Conversa de caráter geral para descontrair o candidato e estabelecer o primeiro contato. Essa geralmente é a primeira conversa que você vai ter com o entrevistador, né? O famoso quebra-gelo, tá bom? Ele vai conversar com você para ter esse primeiro contato, né? Saber um pouco de você, saber um pouco da sua vida, saber um pouco da sua rotina, tá, gente? Então é importante ter esse famoso quebra-gelo, sim, tá bom? Segundo, breve resumo de si próprio feito pelo candidato, ou seja, você precisa fazer um resumo de modo geral e objetivo a esse entrevistador, né, gente? Onde a gente possa ser objetivo, direto e reto ao ponto em relação no caso, esse resumo, né, da nossa vida para essas pessoas, tá bom? Assuntos sobre o meio familiar. É importante a gente também salientar um pouco como é o nosso contato, como é o nosso convívio com a família, de modo geral, para se basear para a futura posição, digamos assim, do seu contato com novos funcionários, caso você seja, digamos assim, seja o sortudo de ter ganho aquela, né? O sortudo não, mas que você tenha sido selecionado daquela vaga, né? Histórico sobre conhecimentos educacionais e habilitações. Isso são importantes porque a gente precisa entender e saber dos cursos, minicursos que a gente faz, da nossa escolaridade de modo geral, para justamente a gente ter um acesso, né, uma vantagem, digamos assim, em relação aos demais, tendo esse conhecimento educacional e habilitados. Por que deveríamos contratá-lo? Geralmente eles fazem essa pergunta, né? Isso vai de cada pessoa, eu não posso falar por que você deve ser contratado, né? Eu geralmente, quando participo de entrevista de emprego, na verdade, quando me fazem essa pergunta, eu simplesmente falo, né? Isso depende da ocasião e da situação, eu falo que para mim é útil, né? E realmente estou precisando, por isso que estou aqui concorrendo nessa vaga com os demais, justamente para poder me manter e conseguir algumas metas e objetivos futuros, tá bom? De curto, médio ou longo prazo, tá bom? Você se considera a melhor pessoa para essa vaga ou para o trabalho? Né? Geralmente eles perguntam também, você se considera uma pessoa boa para esse trabalho, para essa vaga? Aí vai de você, né? Então você precisa ter uma autoestima elevada, você precisa ter uma posição boa em relação a esse tipo de pergunta, porque vai acrescentar isso para vocês, tá, gente? Então vai somar demais, vai pesar muito esse tipo de pergunta e, obviamente, sua resposta para os entrevistadores. Quais são suas principais qualidades, né? Como falei para vocês, tem muita gente que leva em consideração as suas principais qualidades, mas não leva em consideração seus defeitos, né? Então é importante a gente falar principalmente das qualidades, mas também ressaltando os defeitos, justamente para depois, quando você for contratado, né, não deixar um pouco a desejar ou deixar muito a desejar a empresa. Quais são os seus pontos fracos, né? Praticamente a mesma coisa, quais são os seus defeitos, digamos assim. Descreva o melhor e o pior chefe que você já teve. Eu costumo nem responder esse tipo de pergunta de uma forma direta ou objetiva, né, gente? Porque não é legal você falar mal da outra empresa e principalmente mal do seu antigo chefe, porque é chato, né? Para falar a verdade para vocês, é chato. Então não é legal você falar do seu antigo chefe, quem foi seu pior e quem é seu melhor chefe. Para mim, pelo menos, não existe isso. A gente trabalha com pessoas são totalmente diferentes, né? A gente vê diferenças em todas as pessoas, mas não é legal a gente ressaltar
Ah, fulano de tal foi meu pior chefe, fulano de tal foi meu melhor chefe. Então, eu particularmente não respondo esse tipo de pergunta de forma objetiva e direta, tá? Para deixar claro isso para vocês. Próximo, fale sobre seus objetivos profissionais. O que é que você tem de meta, o que é que você quer crescer, como, na verdade, que você quer crescer ali dentro daquela empresa, né? Então, você precisa ter os objetivos profissionais, se é estudar, se é crescer na sua carreira profissional, enfim, esses são os objetivos profissionais. Você prefere trabalhar sozinho ou em equipe? Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar sozinho, mas sou adaptado também para trabalhar em equipe. Mas isso é variável também, gente. Isso depende de espírito de profissionalismo que você tiver também, né? Tem muita gente que trabalha em equipe, eu já trabalhei com equipe e trabalho hoje também com equipe, mas também já trabalhei de forma individual, né? Que para mim também é mais benéfico, né? De qualquer forma. Você leva trabalho para casa? Geralmente eles fazem esse tipo de pergunta para saber como é a sua posição em relação à sua mão de obra dentro da empresa. Porque assim, gente, a partir do momento que você está na empresa, você cumpre com a carga horária, digamos assim, aquela carga horária está ali justamente para facilitar o seu trabalho, para facilitar a demanda do seu trabalho, da sua mão de obra, para depois você não ficar sobrecarregando, levando o trabalho diretamente para casa, tá bom? E qual a sua pretensão salarial? Costumo também não dizer, porque para mim é antiético isso. E, enfim, eu acho antiético e eu prefiro não falar valores e sim falar o suficiente para me manter, conseguir meus objetivos profissionais e pessoais. Certinho? Então, geralmente são essas as entrevistas de emprego e perguntas possíveis que eles costumam solicitar, gente. É isso, né? Pronto, infelizmente acabou. Deixa eu voltar aqui, pronto. Então, gente, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês sobre, né, entrevista de emprego. A gente vê situações, inclusive está aparecendo aí, está sendo colocado no grupo de vocês, algumas vagas de emprego. Eu espero que vocês possam estar enviando o currículo de vocês, bonitinho, formatado, né? Caso fique dúvidas em relação a eu não consegui montar meu currículo direitinho. A Renata está aqui, a agência de emprego, justamente para facilitar esse acesso com vocês, né? Essa formatação do currículo de vocês. E é basicamente isso, gente, tá bom? Beijão no coração de cada um de vocês, estudem, fiquem com Deus. Qualquer coisa, é só mandar um WhatsApp aí para mim que nós estamos resolvendo tudo. Sobre a entrevista de emprego, gente, respondo se possível, né? E me mandem as fotos também, vou agradecer demais. O caderno de exercício de vocês, onde fala de entrevista de emprego e os tipos de entrevista de emprego que existem, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau, gente. Boa tarde.